Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais um dia de leitura. Então vamos hoje fazer a leitura no livro de número 13, capítulo de número 13 do livro de Levítico. Então peço para você estar abrindo aí, para acompanharmos juntamente conosco. E vamos lá para mais um momento de leitura. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando o homem tiver pele de sua carne inchação, ou erupção, ou mancha clara, e estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então ele será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. E quando o cabelo da praga se tornar branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele de sua carne, essa é a praga de lepra. E o sacerdote o verá e o declarará impuro. Se a mancha clara na pele de sua carne for branca e não parecer ser mais profundo do que a pele, e o cabelo não se tornar branco, então o sacerdote encerrará que o homem tem praga por 7 dias. E o sacerdote o examinará no 7º dia. E eis que, se a praga ao seu parecer parou, e a praga não se estender na pele, então o sacerdote o encerrará por mais 7 dias. E o sacerdote examinará novamente ao 7º dia. E eis que, se a praga estiver um pouco escura, e a praga não se espalhou na pele, então o sacerdote o declarará limpo. Não é nada senão um abscesso. E ele lavará as suas vestes e será limpo. Mas se o abscesso se estender por muito na pele e depois ele ter ido ao sacerdote para a purificação novamente, ele será visto pelo sacerdote. E se o sacerdote examinar e vir que o abscesso na pele se estendeu, então o sacerdote o declarará impuro, isto é, lepra. Quando a praga de lepra for no homem, ele será trazido ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que se houver inchação branca na pele, que tenha tornado o cabelo branco, e houver carne viva na inchação, isto é, uma lepra envelhecida na pele de sua carne, e o sacerdote declarará impuro e não encerrará, porque ele é impuro. E se a lepra se espalhar lhe na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, onde quer que o sacerdote olhe, então o sacerdote considerará, e eis que, se a lepra tiver coberto toda a sua carne, ele declarará limpo o que tem a praga. Tornou-se branco, limpo ele está. Mas quando aparecer a carne viva nele, ele será impuro. E o sacerdote verá a carne viva e o declarará impuro, porque a carne viva é impura, isto é lepra. Ou se a carne viva voltar e tornar-se branca, ele virá ao sacerdote. E o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga se tornar branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga. Ele está limpo. A carne também, em cuja pele houver alguma úlcera e for curada, e no lugar da úlcera houver uma inchação branca ou mancha clara, branca, e um pouco avermelhada, deve ser mostrado ao sacerdote. E se quando o sacerdote examinar, e eis que lhe parecer mais funda do que a pele, e o seu cabelo se tiver tornado branco, o sacerdote declarará impuro, isto é, praga de lepra que se originou na úlcera. Porém, se o sacerdote examinar e nela não houver cabelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas um pouco escura, então o sacerdote encerrará por 7 dias. E estender-se muito na pele. Então o sacerdote o declarará impuro, isto é, uma praga. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e não estender, isto é, a inflamação da úlcera, e o sacerdote o declarará limpo. Ou se houver carne na pele, onde há queimadura no fogo, e na parte sarada da queimadura houver uma mancha branca clara, um pouco avermelhada ou branca, então o sacerdote a examinará, e eis que, se o cabelo da mancha clara tornou-se branco, e ela parecer mais fundo do que a pele, isto é uma lepra que brotou da queimadura. Portanto, o sacerdote declarará impura, isto é uma praga de lepra. Mas se o sacerdote a examinar, e não houver cabelo branco da mancha clara, e nem estiver mais fundo do que outra pele, mas estiver um pouco escuro, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. E o sacerdote examinará no 7º dia, e se houver cindido muito na pele, então o sacerdote declarará impuro, isto é, praga de lepra.
E se a mancha clara parar no seu lugar e não se estender na pele, mas estiver um pouco escura, é uma inchação de queimadura, e o sacerdote o declarará limpo, porque é uma inflamação de queimadura. E se um homem ou uma mulher tiverem uma praga sobre a cabeça ou na barba, então o sacerdote examinará a praga, e eis que se parecer mais fundo do que a pele, ou ver nela cabelo fino e amarelo, então o sacerdote o declarará impuro. Isto é tinha seca, lepra da cabeça ou da barba. E se o sacerdote examinar a praga que tinha, e eis que não lhe parecer mais fundo do que a pele, e se nela não houver cabelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E ao 7º dia, o sacerdote examinará a praga, e eis que, se não tinha estendido e nela não houver cabelo amarelo, nem a tinha parecer mais fundo do que a pele, ele será rapado, mas não se rapará a tinha, e o sacerdote encerrará o que tem a tinha por mais 7 dias. E ao 7º dia, o sacerdote examinará a tinha, e eis que, se a tinha não houver estendido na pele, não parecer mais fundo do que a pele, então o sacerdote o declarará limpo, e ele lavará suas vestes e será limpo. Mas se a tinha se houver estendido muito na pele depois de sua purificação, então o sacerdote o examinará, e eis que se a tinha tiver se estendido na pele, o sacerdote não procurará cabelo amarelo, e ele estará impuro. Mas se a tinha lhe parecer estabilizada, e nela tiver crescido cabelo preto, a tinha está curada, e ele está limpo, e o sacerdote o declarará limpo. Se um homem ou uma mulher também tiver na pele de sua carne manchas claras, isto é, manchas claras brancas, então o sacerdote as examinará, e eis que se as manchas brancas na pele de sua carne forem de branco escurecido, é uma mancha sardenta que cresceu na pele, e ele está limpo. E o homem cujo cabelo caiu de sua cabeça, ele é calvo, contudo, ele está limpo. E se os cabelos lhe caírem da parte dianteira da cabeça, ele é meio calvo, no entanto, está limpo. E se houver na cabeça calva, ou na testa calva, um ferimento branco, avermelhado, isto é, lepra que surgiu da sua cabeça calva, ou que está na sua testa calva, então o sacerdote a examinará, e eis que se a inchação do ferimento for branca, avermelhada em sua cabeça calva, ou em sua testa calva, como a lepra apareceu na pele de sua carne, este é um homem leproso. Ele está impuro, o sacerdote declarará totalmente impuro, a sua praga está na sua cabeça. As roupas do leproso, quem está praga, serão rasgadas, e sua cabeça descoberta, e ele cobrirá o seu lábio superior e clamará: impuro, impuro. Todos os dias que a praga estiver nele, será sujo, impuro. Ele habitará só, fora do acampamento, será a sua habitação. A veste também, na qual houver praga de lepra, seja veste de lã ou veste de linho, seja no fio do urdido ou fio tecido de linho ou de lã, seja na pele ou em qualquer coisa feita por ele. Se a praga for verde ou avermelhada na veste, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio do tecido, ou em qualquer coisa da pele, isto é praga de lepra, e deverá ser mostrada ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga e encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ele examinará a praga ao 7º dia, e se a praga houver se estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio do tecido, ou na pele, ou em qualquer obra que for feita de pele, a praga é uma lepra maligna, isto é, impuro. Portanto, ele queimará a veste, ou o fio urdido, ou o fio do tecido de lã, ou o fio de linho, ou qualquer coisa de pele que houver a praga, porque é lepra maligna, e se queimará no fogo. E se o sacerdote a examinar, e eis que a praga não se estendeu nas vestes, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa da pele, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que estava a praga, e encerrará por mais 7 dias. E o sacerdote examinará a praga, depois do que for lavado, e eis que, se a praga não mudou sua cor, nem a praga se estendeu, é impura. Tu queimarás no fogo, praga penetrante é, mesmo sendo pelado por dentro ou por fora. Mas se o sacerdote vir que a praga está em alguma forma escura, depois que for lavada,
Então ele rasgará da veste ou da pele, ou fio urdido, ou do tecido. E se ainda aparecer na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer parte da pele, é uma praga contagiosa. Queimarás aquilo em que está a praga com fogo. Mas se a veste, ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa da pele que lavares, e se a praga estiver desaparecido deles, então se lavará uma segunda vez e será limpa. Esta é a lei da praga de lepra da veste de lã, ou de linho, ou do fio urdido, ou do tecido, ou de qualquer coisa de pele, para declarar limpa ou para declarar impura. E o Senhor falou a Moisés dizendo: essa será a lei do leproso no dia da sua purificação e será trazido ao sacerdote. E o sacerdote sairá do acampamento. E o sacerdote o examinará, e eis que se a praga de lepra estiver curada no leproso, então o sacerdote ordenará que ele tome para aquele que se houver de purificar 2 vezes 2 aves vivas e limpas, e de madeira de cedro, escarlate e ísopo. O sacerdote ordenará que se mate uma das aves num vaso de barro sobre aquelas águas correntes. E quanto à ave viva, ele a tomará, e a madeira de cedro, e escarlate, e o ísopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi morta, sobre as águas correntes. E ele espargirá sobre aquele que há o de purificar da lepra 7 vezes, e o declarará limpo, e soltará a ave viva em campo aberto. E aquele que tem de purificar-se lavará suas vestes, rapará todo o seu cabelo e se lavará com água, para que ele possa ser limpo. E depois ele entrará no acampamento e ficará fora da sua tenda por 7 dias. Mas será que ao 7º dia raspará todo o seu cabelo de sua cabeça, e sua barba, e as sobrancelhas, e ele raspará todo o cabelo, e lavará suas vestes, e ele também lavará sua carne com água, e será limpo. E no 8º dia ele tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira de 1 ano sem defeito, e 3 dízimos de farinha fina para oferta de alimentos, misturado com óleo, e 1 iog de óleo. E o sacerdote que fez a sua purificação apresentará um homem que houver de purificar-se com essas coisas perante o Senhor, à porta do tabernáculo da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá por oferta pela transgressão, e log de óleo, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. E ele matará o cordeiro no lugar onde ele mata a oferta pelo pecado, e a oferta queimada no santo lugar, porque assim como a oferta pelo pecado do sacerdote, também a oferta pela transgressão é coisa santíssima. E o sacerdote tomará um pouco do sangue da oferta pela transgressão, e o sacerdote o colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo do polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito. E o sacerdote tomará um pouco do log de óleo, e o derramará na palma de sua própria mão esquerda. E o sacerdote molhará o seu dedo direito no óleo que está na sua mão esquerda, e espargirá do óleo com o seu dedo 7 vezes perante o Senhor. E o restante do óleo que está na sua mão, o sacerdote colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, sobre o dedo do polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito, e em cima do sangue da oferta pela transgressão. E o restante do óleo que está na mão do sacerdote, ele o derramará sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, e o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. E o sacerdote oferecerá a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua impureza. E depois ele matará a oferta queimada. E o sacerdote oferecerá a oferta queimada e a oferta de alimento sobre o altar. E o sacerdote fará expiação por ele, e este será limpo. E se for pobre e não conseguir tanto, então ele tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta movida, para fazer expiação por ele, e a dízima da farinha fina, misturada com óleo, para oferta de alimentos, e um log de óleo, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme for capaz de alcançar, dos quais será uma oferta pelo pecado, e o outro uma oferta queimada. E ele os trará ao 8º dia da sua purificação ao sacerdote,
à porta do tabernáculo da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela transgressão e o logo de óleo, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. E ele matará o cordeiro da oferta pela transgressão, e o sacerdote tomará um pouco do sangue da oferta pela transgressão e os colocará sobre a ponta da orelha direita daquele que há de purificar-se, e sobre o dedo do polegar da sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito. E o sacerdote derramará do óleo na palma de sua própria mão esquerda. E o sacerdote aspergirá com seu dedo direito um pouco de óleo que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote colocará do óleo que está à sua mão direita na ponta da orelha direita daquele que há de purificar, e no dedo do polegar da sua mão direita e no dedo grande do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela sua transgressão. E o restante do óleo que está sobre a mão do sacerdote, ele colocará sobre a cabeça do que há de purificar, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Ele oferecerá uma das rolas, um dos pombinhos, conforme as suas condições. Do que for capaz de alcançar será para a oferta pelo pecado, e o outro para a oferta queimada com oferta de alimentos. E o sacerdote fará expiação por aquele que há de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em que estiver a praga de lepra, cuja mão não é capaz de alcançar o que pertence à sua purificação. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que eu vos dou por possessão, e eu colocar a praga de lepra em uma casa da terra da vossa possessão, e quem possuir a casa fará o saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há algo como praga em minha casa. Então o sacerdote ordenará que esvaziem a casa antes que o sacerdote entre para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja feito impuro. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa. Ele examinará a praga, e eis que se a praga que estiver nas paredes da casa tiver cavidades verdes ou avermelhadas, e parecer mais fundos do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa, pela porta daquela casa, e fechará a casa por 7 dias. O sacerdote virá novamente no 7º dia e examinará. E eis que se a praga estiver espalhada nas paredes da casa, então o sacerdote ordenará que eles arranquem as pedras que estiver a praga, e que elas lancem em algum lugar impuro fora da cidade. E ele fará com que a casa seja raspada por dentro e ao redor, e eles derramarão o pó que houverem raspado fora da cidade em um lugar impuro. Eles tomarão outras pedras e as porão no lugar daquelas pedras, e ele tomará outra argamassa e rebocará a casa. E se a praga retornar e brotar na casa depois de ele ter arrancado as pedras, e depois a casa ter sido raspada, e depois de ter sido rebocada, então o sacerdote entrará e a examinará. E eis que se a praga estiver estendida na casa e se houver lepra roedora na casa, isto é, impuro. Ele derrubará a casa, as suas pedras e a sua madeira, e também todo o barro da casa, e ele levará para fora da cidade a um lugar impuro. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechado será impuro até a tarde. E aquele que se deitar na casa lavará suas vestes, e o que comer na casa lavará suas vestes. E se o sacerdote entrar e examinar, eis que se a praga não houver se espalhado pela casa, após ter sido rebocada, então o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. E ele tomará para espiar a casa duas aves, e madeira de cedro, escarlate e ísopo. E ele matará uma das aves num vaso de barro sobre águas correntes. E ele tomará a madeira de cedro, e o ísopo, e escarlate, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta, e nas águas correntes, e a aspergirá a casa 7 vezes. E ele purificará a casa com o sangue da ave, e com água corrente, e com a ave viva, e com madeira de cedro, e com o ísopo, e com escarlate. Mas ele deixará ir a ave viva para fora da cidade, sobre o campo aberto, e fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de todo tipo de praga da lepra e da tinha, e da lepra das vestes, das casas, e da inchação, e da sarna, e da mancha clara, para ensinar quando algo é impuro e quando algo está limpo. Esta é a lei da lepra. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: falai aos filhos de Israel e dizeres: quando algum homem tem algum corrimento no seu membro viril por causa do seu problema, ele é impuro.
E esta será a norma sobre a impureza do seu corrimento. Seja o seu membro viril emitir um corrimento, ou que esteja obstruído pelos corrimentos, será impuro. Toda cama que se deitar e estiver corrimento será impura, e toda coisa que se assentar será impura. E qualquer que tocar sua cama lavará suas vestes e se banhará em água e será impuro até a tarde. E aquele que se assentar sobre alguma coisa que se assentou ou que tem corrimento lavará suas vestes e se banhará em água e será impuro até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem corrimento lavará suas vestes e se banhará em água e será impuro até a tarde. E se aquele que tem o corrimento cuspir sobre o que é limpo, então ele lavará suas vestes e se banhará em água e será impuro até a tarde. E toda cela que cavalgar, que tem corrimento, será impura. E qualquer que tocar em alguma coisa que estava debaixo dele, será impuro até a tarde. E aquele que levar qualquer dessas coisas lavará suas vestes e se banhará em água e será impuro até a tarde. E todo aquele a quem tocar o que tem corrimento, sem ter lavado as suas mãos com água, ele lavará as suas vestes e se banhará em água e será impuro até a tarde. E o vaso de barro em que tocar o que tem corrimento será quebrado, todo vaso de madeira será lavado com água, e quando o que tem corrimento estiver limpo do seu corrimento, então ele contará 7 dias para a sua purificação e lavará suas vestes, e banhará sua carne em água corrente, e será limpo. E no 8º dia, ele tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante ao Senhor à porta do tabernáculo da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado, outro pela oferta queimada, e o sacerdote fará expiação para ele diante do Senhor, por causa do seu corrimento. E se a semente da cópula de algum homem sair dele, então banhará toda a sua carne com água e será impura até a tarde. E se toda veste, toda pele em que houver semente de cópula será lavada com água e serão impuras até a tarde. E a mulher com que um homem se deitar com a semente de cópula, ambos se banharão com água e serão impuros até a tarde. E se a mulher tiver um corrimento, e seu corrimento na sua carne for sangue, ela será separada por 7 dias, e qualquer que a tocar será impuro até a tarde. E toda coisa, o que ela se deitar durante sua separação será impuro, e tudo sobre o que ela se assentar será impuro. E qualquer que tocar sua cama lavará suas vestes e se banhará com água, será impuro até a tarde. E qualquer que tocar em alguma coisa que ela sentou lavará suas vestes e se banhará com água, e será impuro até a tarde. E se alguma coisa estiver sobre sua cama, ou sobre alguma coisa em que ela sentou, se alguém a tocar, será impuro até a tarde. E se algum homem se deitar com ela, e sua menstruação verter sobre ele, impuro será ele por 7 dias. Também toda cama a qual se deitar será impura. E se uma mulher tiver um corrimento do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver um fluxo de sangue por mais tempo do que sua separação, todos os dias do corrimento da sua impureza serão nos dias de sua separação, e ela será impura. Toda cama a qual ela se deitar todos os dias do seu corrimento, lhe será como a cama de sua separação, e tudo sobre o qual ela se assentar será impuro conforme a impureza de sua separação. E aquele que tocar essas coisas será impuro, e lavará suas vestes, e se banhará com água, e será impuro até a tarde. Mas, se ela for limpa do seu corrimento, então ela contará para si 7 dias, e depois ela será limpa. E no 8º dia ela tomará consigo 2 rolos ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta do tabernáculo da congregação. Então o sacerdote oferecerá por oferta pelo pecado, e um outro por oferta queimada. E o sacerdote fará expiação perante o Senhor pelo corrimento da sua impureza. Assim separarei os filhos de Israel das suas impurezas, para que eles não morram nas suas impurezas quando corrompem o meu tabernáculo, e que está no meio deles. Esta é a lei que tem corrimento, daquele que sai a semente, que assim fica impuro, e daquela que está enferma no seu período menstrual, e daquele que tem o corrimento do homem e da mulher, e aquele que se deitar com aquela que está impura. Então encerramos aqui mais um dia de leitura. Obrigado pela sua participação. Peço que você compartilhe, curta, deixe aí seus comentários, sua observação, e também, se você não segue nosso canal, se inscreve aí para você receber mais notificações e também ficar por dentro daquilo que nós vivenciamos
tanto aqui nos nossos dias de leitura, quanto a nossa experiência na estrada ou no nosso ministério itinerante. Beleza? Muito obrigado por sua participação e até a próxima leitura. Tchau, tchau.